estão conversando agora é exatamente o que aconteceu quando os caras criaram o Ministério da Verdade. E aí o Ministério da Verdade ele regulamenta o que pode ser dito e o que não pode ser dito, né? Duas perguntas que eu ia comentar contigo é: no período da ditadura militar, vamos voltar um pouquinho lá, existia uma regulamentação para que os jornais pudessem dar as informações. Eles tinham que passar por uma avaliação. Censura prévia. Uma censura prévia, né? Que muitas vezes, né, nessa censura tal, assim, tipo, acabava passava coisas, né? Mas, inclusive existiam estratégias lá que os caras faziam para conseguir passar, dar o tomé na censura e depois, Sim. né, e tal, enfim. Quem era criativo conseguia escapar, né? Exatamente. Mas assim, e isso foi algo que nos anos 80, eu falo na época da Direta Já, até mesmo antes, foi assim, muito. Teve uma luta muito ferrenha com relação a essa questão da censura no Brasil, né? E se você for analisar, muitos daqueles que estavam naquele período em partidos de esquerda ou de centro naquela época, brigaram com relação a isso. Sim. A questão é, hoje nós temos um governo de centro-esquerda no poder, que é exatamente um dos partidos que se vangloria, né? Ele tem isso, e é fato, ele estava lá realmente, e no 85, na Direta Já, ele participou diretamente, da questão relacionada à ideia de liberdade de expressão. Esse era o termo que eles usavam. E agora é a mesma instituição, eles que estão no poder, estão querendo colocar algo que regulamente. Isso não gera para você uma contradição? Assim, você entende essa ideia contraditória? Esse é um ponto. Não, e o segundo ponto que eu já ia perguntar para ti, já colocando aqui, é o seguinte. Uma das pessoas hoje que é a favor total que é assim, tipo, da PL, né, que tá defendendo a PL, é aquele famoso Felipe Neto. Que se você pegar 2, 3 anos atrás, ele era totalmente contra qualquer tipo de regulamentação. Então você vê, o discurso mudou, entendeu? Então, nesse sentido, assim, pegar nas contradições, não é complicado isso hoje? Olha, eu nunca me enganei, até porque eu já militei na esquerda. Uhum. Eu nunca me enganei com relação... Não, tá tranquilo, obrigado. Com relação ao fato de que os partidos de esquerda são contra a censura. A esquerda, ideologicamente, sempre pregou, e isso está nos seus projetos de partido, projeto de governo, construir uma mentalidade homogênea, comum e dominante. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a esquerda é extremamente seletiva no que ela escolhe apoiar do ponto de vista ideológico. Então, assim... Eu não acho que a luta da esquerda, do MDB, do PSDB, que são partidos que têm um histórico de luta contra a ditadura no Brasil, eu não acho que eles, a princípio, ideologicamente, sejam contra a censura. Muito pelo contrário. Eu acho que a esquerda, via de regra, sempre quis o controle dos meios de comunicação, seja por expropriação, seja por controle ideológico. Eu não tenho dúvida disso. A minha questão com relação a esse PL não é porque censura prévia, de qualquer forma, ela não dá direito de você falar. Ela não dá direito de você dizer. Então, ela não dá direito de você refutar. Tem um trecho do texto que ele diz que qualquer informação fundada em possível dúvida pode ser retirado. O que é possível dúvida? Quem define o que é uma possível dúvida? O que é a fundada verdade? Não sei. Eu não sei o que é a fundada verdade. Tem coisas que ainda vão ser descobertas, tem coisas que ainda vão aparecer. Senão a gente vai repetir o erro que se cometeu contra o Galileu lá. Quando ele falou o que ele falou, a igreja falou, não, veja bem, não é assim, você não pode falar isso porque isso não é verdade. Ou você se cala e se retrata, ou então o bicho vai pegar pro teu lado. Ele estava certo.
A ciência, o conhecimento é fundado na dúvida, não é fundado na certeza. A gente está vendo, e eu sou entusiasta das vacinas. Eu pedi para as pessoas se vacinarem, eu me vacinei. Mas hoje, o Ministério da Saúde deixou de comprar uma vacina porque percebeu-se que o risco de trombose era elevado demais. Que era uma informação refutada pelos meios oficiais. E se você postasse qualquer coisa contra neste sentido, você seria excluído ou notificado. Então, a questão é, quem define o que é verdade? Primeiro seria uma agência regulatória, depois é a Anatel. Bom, a gente tem problemas graves relacionados à Anatel. É uma das agências mais inchadas e mais incompetentes do governo federal. Ela não consegue definir o que é razoável para um poste, que é algo físico, o que ele pode ou não pode ter de fios expostos. A gente não conseguiu, a Agência Nacional de Telecomunicações não conseguiu resolver o problema de rastrear e de coibir sinal de celular em presídio. Você acha que vai conseguir vigiar a internet? Conseguir definir o que é verdade, o que não é verdade, quem cai, quem não cai, o que é autêntico e o que é inautêntico? Não. O que é o caminho? Informação. Desinformação você combate com informação. E a Justiça Eleitoral fez isso de uma forma relativamente boa na última eleição. Então é possível fazer. Penaliza quem está fazendo. Acaba o problema. Ou seja, a gente abriu mão do trabalho no sistema judiciário, criou uma agência regulatória. Aliás, no Brasil, todos os poderes extrapolam suas funções. O governo Lula anunciou agora o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável. O conselho tem 234 pessoas. Qual que é a função do conselho? Definir políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável. Então, se a gente tem esse conselho, para que serve o Congresso? Que tem 500 e tantos deputados. Ou seja, é uma usurpação do poder do Congresso. E aí eu te pergunto, como que você faz um conselho com 230 pessoas? Eu dou aula para uma turma que tem mais alunos, tem 30 alunos. Eu não consigo, às vezes, falar. Como é que você reúne 230 pessoas e fala, gente, vamos criar uma ideia aqui? 230 pessoas? Imagina. Que lógica que tem isso? Vai todo mundo opinar? Não, a gente tem uma representação no Congresso. Aliás, nosso Congresso já é bicameral. Então é uma usurpação. Aí tá o judiciário, aí o STF é a casa da mãe Joana, né? Aí vou até possivelmente ser notificado por falar isso, né? Mas olha só, o juiz do STF é réu, abre o inquérito, investiga, julga e condena. Ou seja, o processo penal ali acabou. Muito louco, cara.